E nós leremos o verso 23 e 24 apenas, dessa perícope que vai até o 27. Mas diz assim o verso 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, a salvará. Amém. Vamos fazer mais uma oração, como de costume. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós tínhamos inúmeras situações no dia de hoje, mas o Senhor nos trouxe até aqui. Pai querido, que o Senhor se agrade do nosso culto essa noite, que possamos continuar louvando, engrandecendo ao seu nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória neste lugar. Senhor, agora ao ministrar a tua palavra, eu tenho consciência, Senhor, de como sou dependente de ti, porque não sou merecedora, mas o Senhor achou por bem, Pai querido, por um motivo que às vezes nem eu sei, mas o Senhor achou graça, e por isso eu estou aqui. Que o Senhor fale ao teu povo, que o Senhor fale ao coração da tua igreja, que a tua palavra entre como flecha no coração, Senhor, desta igreja, para que o Senhor, Pai querido, o Senhor, a tua voz, Senhor, entre no coração e não saia jamais. Esta igreja é tua e não minha. Este povo é teu, Senhor, e não meu. Então eu te peço, Senhor, que neste momento eu diminua para que o Senhor cresça, o Senhor apareça, que a tua presença, Senhor, continue neste lugar através da tua santa e poderosa palavra. No nome de Jesus, Senhor, eu oro, te agradeço e louvo o teu nome. Amém e amém. Querida, podeis assentar neste momento. Todos nós, de certa forma, somos programados a buscarmos uma condição de vida melhor, favorável, a começar de quando ainda somos pequenos, porque é de costume que os nossos pais, eles queiram que a gente tenha uma vida melhor do que eles tiveram. Quem aqui nunca ouviu de sua mãe ou de seu pai: eu não quero que o que aconteceu de ruim para mim aconteça para você, mas eu quero que você tenha oportunidades melhores e maiores. Então, nós começamos desde cedo a ouvir esse tipo de coisa. E assim também, quando somos pais, quando somos mães, nós replicamos isso, porque nós queremos que os nossos filhos tenham condições, tenham uma vida melhor e alcance passos mais largos do que nós alcançamos. Eu me lembro de quando eu era criança, e eu vim de uma família simples. A minha mãe, com 12 anos de idade, ela começou a trabalhar em casa de família, e ela não terminou os estudos, e ela sempre falou que o sonho da vida dela era que os filhos dela pudessem se formar, porque ela, por algum motivo, não conseguiu concluir os estudos. Ela veio a concluir tempos depois, já casada, quando nós já éramos adolescentes, eu e meus irmãos. Mas o sonho da vida da minha mãe era que a gente não tivesse essa mesma realidade que ela teve, de ter que abandonar os estudos. E mesmo em meio a tantas dificuldades que tivemos, ainda assim, nós concluímos, todos os filhos fizeram faculdade, e foi uma grande alegria para minha mãe. Assim também, eu almejo para os meus filhos. Eu almejo que os meus filhos, eles vão além. Pastor Levi Júnior, ele almeja que Davi, que Natan, vá além, dê passos mais longes do que
aonde nós podemos alcançar, que os nossos filhos, que a nossa descendência chegue além. Então, de certa forma, a gente acaba sendo programado a isso. E também nós não queremos que aqueles que a gente ama, aqueles que a gente quer bem, passe por situações difíceis na vida. Se nós pudéssemos, nós guardaríamos num potinho, colocaríamos eles dentro de uma bolha, para que eles não soubessem o que é a tristeza, para que eles não soubessem o que é a decepção, para que eles não soubessem o que é a dor de uma traição, para que eles não soubessem o que é passar um momento de dificuldade. Mas a verdade é que a gente não tem controle sobre isso, porque cada um vive a sua história. E a Bíblia, ela nos ensina que a gente deve ensinar os nossos filhos no caminho que se deve andar, para que quando eles cresçam não se desviem deles. Mas as histórias, elas acontecem. Cada um tem a sua história, cada um faz a sua escolha de vida. E nós não temos esse domínio de conseguir fazer com que a pessoa passe ou não por determinada situação, passe ou não por momentos difíceis. Na verdade, os momentos difíceis muitas vezes nos ensinam a amadurecer, nos ensinam a crescer. Então, eles são necessários em nossa vida. E eu lembrei de uma história que recentemente aconteceu. Eu e o pastor Levi Júnior, a gente tem algumas paixões, alguns amores em comum. Em algumas coisas a gente é muito parecido, e em outras coisas completamente diferente. Mas nisso a gente é muito parecido. A gente gosta muito de adrenalina, a gente gosta muito de montanhas russas, por exemplo. E a gente esteve num parque outro dia, e chegando nesse parque, nós fomos nessa primeira montanha russa. Pegamos a fila, então estava eu, o pastor Levi Júnior, e alguns familiares nossos. E acontece que quando a gente passou pela fila, ao entrar na montanha russa, quem aqui já andou, sabe que são vários carrinhos, então tem várias catracas para que você possa entrar naquele determinado carrinho. E quando chegou a nossa vez, nós estávamos todos assim esperando, né? Eu, pastor Levi Júnior e a família, para irmos juntos em todo aquele carrinho. Mas aprove ao Senhor que eu e o pastor Levi Júnior fôssemos primeiro. O pessoal gritou, tem uma vaga aqui, vocês querem ir? E a gente foi. E então, quando a gente estava subindo aquela montanha russa, subindo, lá em cima, eu comecei a clamar ao Senhor e falar, Senhor Deus de misericórdia, o que eu estou fazendo neste lugar, Senhor? Senhor, eu tenho 2 filhos para criar. Senhor, cuida dos meus filhos que ficaram lá embaixo com os avós. Senhor, se acontecer alguma coisa comigo, Pai querido. Só que o lema da nossa viagem naquele momento era, só se vive uma vez. Vamos embora, porque só se vive uma vez. E nessa hora eu falei assim, que porcaria de lema que eu fui escolher para fazer nessa viagem, só se vive uma vez. Para que eu vim nesse brinquedo? E aí acontece que nós fomos, graças a Deus deu tudo certo, saímos do brinquedo, passamos por aquela emoção. Só que quando a gente desceu, aconteceu alguma coisa estranha. O nosso carrinho parou para a gente descer, só que a gente não conseguia descer do brinquedo porque a trava não levantava. E quem já andou de montanha-russa sabe que enquanto um carrinho desce, o outro sobe. E enquanto nós estávamos parados lá embaixo, a nossa família estava parada lá em cima. Foram infinitos 15 minutos de tortura, da gente não saber o que estava acontecendo naquele brinquedo. Até que quando destravou, para a gente sair, automaticamente destravou também, para que a montanha-russa continuasse dando continuidade no trajeto. A minha cunhada que estava junto, sempre amou montanha-russa.
mas ela falou que ela nunca mais ela volta num brinquedo como esse. E o porquê que eu lembrei dessa história e estou falando isso para vocês, o que isso tem a ver com a mensagem da nossa noite? Tem a ver, queridas, que em determinados momentos em que nós vivemos, nós podemos caminhar junto de pessoas que trilham do nosso lado o mesmo caminho, o mesmo trajeto, que pertencem aos mesmos lugares, mas ainda assim a experiência que cada um vai viver é única. A experiência que cada um vai ter é única. Você, neste culto, você tem uma única experiência com o Senhor que só você vai viver. A sua irmã do lado, por mais linda que ela esteja, por mais maravilhosa que ela esteja, ainda assim, ela não tem como sentir aquilo que o Senhor reservou para você nesta noite. Então, que você não perca tempo essa noite, que você glorifique ao Senhor, que você engrandeça o nome dEle, porque a tua experiência aqui, ela é individual. E só se vive uma vez. É ou não é verdade? Nós podemos trilhar, então, caminhos semelhantes, mas a experiência que cada pessoa terá na sua trajetória é única. Às vezes, você ou quem você ama não conseguirá fugir das situações difíceis da vida. Não conseguirá fugir de passar por dificuldades. E reflita comigo neste momento. Como foi o seu dia hoje? Você acordou? O que veio à sua mente? O que você fez? Quando você olhou no espelho e viu esse rostinho lindo que Deus te deu? O que você pensou ao abrir os olhos? Qual foi o teu primeiro clamor? Quem foi a primeira pessoa em quem você pensou? O que você desejou para o seu dia? Ou maior, o que você tem desejado, o que você tem almejado para a sua vida? E nós temos a tendência de desejar as coisas, de almejar, de correr atrás dos nossos sonhos e querer que tudo aconteça do nosso jeitinho, da forma que a gente quer que aconteça. Só que as coisas não são assim, como eu disse a vocês. Existem milhares de situações que a gente não tem o controle. Ou melhor, quando a gente decide entregar a nossa vida a Cristo, o controle da nossa vida não é mais nosso, mas sim dele. E a verdade bíblica do Evangelho de Jesus em que vivemos é muito mais profunda do que a gente acha. Porque até no Evangelho de Cristo, a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. A gente quer que as coisas aconteçam como a gente acha que tem que acontecer. A gente quer que a igreja do Senhor seja do jeito que a gente acredita e bem entende. A gente busca satisfazer o nosso ego dia após dia. Mesmo que isso tenha um preço muito alto. A gente ultimamente busca mensagens, não que fale aquilo que vai salvar a nossa alma, mas a gente busca pregações que falam acerca do que a gente vai ter, do que a gente vai ganhar, dos bens que teremos. E eu não estou dizendo a você que é proibido você correr atrás dos seus sonhos, que é proibido você ter objetivo na vida, que é proibido você sonhar. Não, muito pelo contrário. Mas o que eu vim dizer para você nessa noite é que dentro dessa vida que você vive, há uma grande prioridade. E Jesus, ele fala sobre isso nesse texto. Jesus, quando ele fala, quando ele começa a dizer aqui, ele começa a falar um pouco da sua morte, porque até então ele não tinha falado aos seus discípulos. Ele pregava os seus sermões, ele fazia milagres, ele curava, ele expulsava demônios, mas a partir desse momento ele começa a falar da sua morte. Só que
não era muito claro ainda para os discípulos. E Jesus redefine o Messias, não só como um libertador político, que era o que o povo judeu acreditava que ele seria, mas como um rei que foi servo e sofredor. Aquele que viria para libertar o seu povo do pecado, que por amor à sua criação, ele estava disposto a passar por qualquer tipo de sofrimento, inclusive a morte de cruz. E é sobre essa morte que ele começa a falar. A cruz, naquele tempo, era um dos maiores castigos que um homem poderia ter. Diferente de hoje, em que nós usamos a cruz como pingente, muitas vezes colocamos a cruz no telão, vemos muitas igrejas colocarem a cruz vazia, não era desse jeito, porque a cruz ela não trazia essa esperança que nós temos hoje, porque Jesus ele ressignificou a cruz. Mas naquele momento não. Naquele momento a cruz simbolizava dor, sofrimento, vergonha, exposição. E Jesus ele começa a falar rasgado com os seus discípulos. Jesus naquele momento ele não está prometendo que os discípulos teriam o melhor desta terra. Não foi isso que ele prometeu. Mas ele disse que aquele que queria, porque Jesus ele deixa bem claro, aquele que quer. E isso é maravilhoso do Senhor. Ele não nos obriga a segui-lo. Mas ele diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Jesus ele faz um convite para que a gente negue aquilo que na nossa vida é uma prioridade maior do que ele. Jesus ele busca um relacionamento sincero com a sua igreja, intenso com a sua igreja. E quando eu me converti, eu fiz uma pergunta ao pastor e falei assim: como é que eu encontro esse Deus? Como é que eu consigo me relacionar com Ele? E o pastor simplesmente virou para mim e falou assim: na mesma intensidade que você o buscar, será a mesma intensidade em que Ele se revelará a você. Não é do nosso jeito, não é da forma que a gente quer, porque até para se relacionar com esse Senhor, não pode ser do jeito que a gente acha que tem que ser. Tem que ser do jeito dele, ou você esqueceu que você é criatura dele. Ou você esqueceu que é Ele que te conhece melhor que você mesma. Então, mulher, não dá para ser do jeito que a gente acha, do jeitinho que a gente quer. O relacionamento com o Senhor não pode ser com o tempo que nos sobra. Não é assim que o Senhor nos chama. Porque não foi assim que Ele te resgatou. Ele não te resgatou no tempo em que te sobrava. Mas Ele te resgatou no tempo em que você mais precisava. Quando o Senhor Ele chama Simão e André, que estavam pescando, o Senhor vira para eles e falou assim: segue-me. Farei de vocês pescadores de homens. Vocês não serão mais pescadores de peixes. Vocês serão pescadores de homens. Se relacionar com o Senhor significa que Ele irá ressignificar tudo em nossas vidas. Então nós não temos como ser as mesmas pessoas. Nós não temos como continuar do mesmo jeito quando decidimos seguir a esse Deus. Nós devemos morrer dia após dia. Nós devemos renunciar dia após dia. Não é um dia da semana, minhas queridas. Não é só no culto da CIB. Não é só no culto de Santa Ceia.
Não é só aos domingos, não é só no culto de ensino às terças-feiras, mas é dia após dia. É carregando a nossa cruz, dia após dia. É renunciando, dia após dia. É pedirmos a Ele, Senhor, que a cada dia eu diminua e que o Senhor cresça, que a sua glória se manifeste em mim, Senhor. É dia após dia. Então não pense que só vir aqui no culto da CIB, no culto de mulheres, que só isso basta para o Senhor. Não. O Senhor, Ele quer um relacionamento profundo. Ele nos convida a ter um relacionamento firmado com Ele. E naquele tempo a cruz era sim um instrumento de dor, mas para nós não. Hoje a cruz ela é vista como um instrumento de esperança. Porque o meu Senhor passou pela cruz. Ele passou pela dor. Ele passou pela morte. Ele passou pela vergonha. E nada disso o deteve. Nada disso. É esse Deus que te convida essa noite a se relacionar com Ele de forma mais profunda. É esse Deus que te convida a se entregar totalmente a Ele, sem reservas. E eu sei que tem horas que a carne dói, machuca. Afinal de contas, a gente foi treinado a buscar aquilo que a gente quer. A gente foi programado a fazer as coisas para a gente conquistar tudo aquilo que a gente almeja. Mas você já parou para pensar se é isso que Deus quer para você? Se é isso que Deus tem para a sua vida? Eu costumo falar que não há lugar melhor do que o lugar que Deus quer que você esteja. Não há lugar melhor para servir aonde Deus quer que você sirva. Não há, queridas. Não há. Assim também como não há vida melhor do que viver a vida de cruz que o Senhor nos convida a viver. Porque Ele nos convida a morrer. Mas Ele nos dá a salvação. Ele ressignifica tudo em nós. Porque assim como a Santa Escritura diz, nós não temos o poder de salvar-nos a nós mesmos. Só Ele tem. Só Ele é o Deus que tem esse poder. Só Ele é o Deus que tem o poder de vida e de morte. Só Ele é o Deus que tem poder de cura. Só Ele é o Deus que tem poder de libertação. Só Ele é o Deus que tem poder de te encher nessa noite, a ponto de que você saia daqui aguentando mais e mais e mais para servir a Ele, para falar dEle, para viver para Ele. Porque é para Ele, por Ele que são todas as coisas. Afinal de contas, é Ele que é o caminho, a verdade e a vida. E não há caminho melhor de se seguir. Não há vida melhor de se ter do que uma vida de verdade. Do que a vida que Ele nos dá. Do que uma vida verdadeiramente feita de liberdade. Porque a cruz não significa que estaremos aprisionados. Mas escolher a cruz significa que estaremos livres, pois temos a esperança no nosso Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Só Ele tem poder essa noite de te curar. Só Ele tem poder. Assim como Pedro diz,
Para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tem palavras de vida eterna. E é isso que dizemos essa noite. Clamamos aqui, cantamos aqui, louvamos. Para onde iremos nós? Só Ele tem. Só Ele é a fonte inesgotável que você precisa. E por isso também que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Porque a nossa morte neste mundo é uma morte de liberdade eterna. Saia daqui hoje com a convicção de que se você escolher morrer a cada dia, você ganha uma esperança futura, que nada e ninguém mais pode te prometer, senão esse Deus. Existe uma frase que tomou meu coração uma vez, e eu gostaria que ela ficasse cravada em você também. Eu ouvi um pastor de provavelmente uns 90 e alguns anos de idade, numa cadeira de rodas pregar. E aquele homem tinha tanta sabedoria. E em meio a sua pregação, ele disse assim: jovens, um pastor de 90 e poucos anos pregando para os jovens. Escolha Cristo. Escolha viver a Cristo. Porque o ideal pode custar essa vida, mas vale uma eternidade. E eu jamais esqueci disso, porque seguir a Jesus, na verdade, não é só se viver uma vez. Assim como essa frase que ecoa, ela fala e nós temos o costume de falar. Seguir a Jesus não só se vive uma vez. Dia após dia, ao carregarmos a nossa cruz, diminuímos para que Ele cresça em nós. E um dia, quando Jesus levar a sua igreja, haverá uma vida sem dor, haverá uma vida sem lamento, haverá uma vida sem sofrimento, pois o nosso Deus, Ele morreu por nós e nos fez a promessa de vida eterna. A sua promessa não parou na cruz. A sua promessa para nós, ela continua. O nosso Deus vivo está. O nosso Deus, Ele permanece no trono. O nosso Deus, Ele continua vivo e Ele busca um relacionamento sincero com a sua igreja. Para que um dia a gente não carregue mais a nossa cruz dia após dia. Para que um dia a gente não viva nesse mundo mais com dores, mais com choro, mais com sofrimento. Mas que a gente viva essa vida eterna ao lado dele, glorificando a ele, dizendo que ele é santo, que ele é maravilhoso, que ele é o Deus eterno, que ele é o príncipe da paz. E se um dia nós iremos viver essa vida eterna, então por que não começar hoje louvando, glorificando a ele? Glorifique a esse Deus essa noite, minha querida. Glorifique a este Deus. Eu não sei as lutas que você tem passado. Eu não sei as dificuldades que você tem passado. Eu não sei as adversidades que vêm para que você não tenha esse relacionamento tão firme com o Senhor. Eu não sei o que tem acontecido para que as coisas acontecem para que tente te abalar. Pode ser saúde, pode ser financeiro, pode ser emocional. Existem mulheres aqui que têm situações em casa mal resolvidas, que o filho não está servindo a Jesus, que o marido não está servindo a Jesus.
Mas nada disso pode fazer com que o seu relacionamento com Deus seja abalado. Nada disso pode fazer que você perca a esperança. Porque foi o Senhor que nos prometeu. Esse Deus que prometeu que estaria conosco todos os dias. Esse Deus que falou sim, que é para a gente carregar a nossa cruz e matar a nossa carne todos os dias. Mas esse mesmo Deus disse que também o jugo dele é suave e levinho. E Ele cuida. Ele cuida de você. Ele continua a cuidar. Desde que você se entregue totalmente a Ele. Não adianta, queridas, a gente querer que esse relacionamento seja parcial. Senhor, até aqui eu consigo agir. Até aqui eu faço, Senhor. Até aqui é do meu jeito. Aí, se não der certo, Pai, o Senhor entra no negócio, tá bom? Não, não é assim que Ele nos fala para ser. Mas é na totalidade. É se lançando nesse amor, nessa graça do nosso Senhor. É se deixando, mulher, ser cuidada por Ele. É Ele que conhece. É Ele que sabe. Se Ele não decide agir através da medicina, a medicina não tem nada a fazer. Se Ele não decide intervir numa morte, não há nada a se fazer. Mas se Ele decide pôr a mão, se Ele decide pôr a mão e Ele põe, em quem se lança, em quem confia, em quem se deixa ser cuidado por Ele. Ele cuida. Ele levanta o caído. Ele restaura. Nós profetizamos aqui o ano passado que nós não temeríamos o futuro. Lembra do tema do nosso congresso do ano passado? Vestidas de força, sem medo do futuro. Mas não há como não temer se nós não estivermos firmadas no Senhor. Não há. Não há como não temer se não nos entregarmos a Ele na totalidade. Se buscarmos carregar a nossa cruz todos os dias, a morrer, a nossa morte, para viver a vida dele. Lembre-se, e eu encerro com essa frase: o ideal pode custar uma vida, mas vale a eternidade. Que Deus te abençoe nessa noite.